Fala pessoal, beleza? Galera, hoje mais um vídeo aqui de resenha praticamente, né? Analisando aqui uma obra e mostrando ela para vocês. E é uma obra que, assim, acho que muita gente tá afim de ler e muita gente tá hypado para ler, principalmente porque nossa brasileira Bilks Evelyn levou o Eisner como melhor desenhista por Ellen de Winehorn. E é dela que a gente vai falar hoje, e tem muita coisa para ser dita, e talvez eu seja um pouco cancelado, mas vamos lá, vamos lá que eu tenho que falar muita coisa sobre ela. Mas não vai ser tão polêmico assim não, fica no vídeo que você vai entender. Antes de eu falar, não esquece de deixar seu like aqui no vídeo, que isso ajuda muito o canal. Se inscreve no canal para a gente crescer cada vez mais esse canal e ter uma comunidade cada vez maior. E também ativa o sininho do YouTube para ele te lembrar quando sair vídeo novo por aqui, beleza? Vixe, alguém bateu a cabeça ali na parede. Não sei quem é. Enfim. E é isso. E hype o vídeo se aparecer o botãozinho também. Bom, Ellen de Winehorn saiu aqui pela editora Suma, aqui no Brasil. Eu achei isso de uma curiosidade enorme quando foi anunciado, porque eu realmente esperava que fosse uma obra que a Panini estaria de olho. Então, ter saído pela Suma, que inclusive vem fazendo um trabalho genial, assim, nos últimos, sei lá, 6 meses, digamos assim, no último ano, vai. Ela tem lançado bastante coisa boa, bastante coisa relevante, e saiu pela Suma aqui, é escrito pelo Tom King, desenhado pela Bilks Evelyn, que ganhou o Eisner como melhor desenhista por essa obra, inclusive está concorrendo outros prêmios, que com certeza vai ganhar, que depois eu vou falar sobre a arte desse quadrinho. E o Matheus Lopes como colorista, que é muito relevante também, porque, cara, ele deixa o trabalho da Bilks, assim, ó, em outro patamar, sabe? É muito... Parece que é feito pelos dois, sabe? Apesar de o traço ser realmente da Bilks. Bom, Ellen de Winehorn, para quem não conhece, Windhorn, do jeito que você quiser falar. Enfim, nossa, tem até uma marca-página aqui, porque foi o último que eu li, galera. Mas Ellen de Winehorn vai contar a história desta garota aqui, que é, obviamente, a Ellen de Winehorn. Vai contar a história dela, e ela acabou de perder o pai e está se mudando para casa do avô. Na verdade, está se mudando assim, né? Uma babá, entre aspas, foi buscar ela para levar ela até a casa do avô dela, que é onde ela vai passar a morar. E aí a gente vai acompanhar a história do ponto de vista dessa babá, não é babá, ela é mais como uma governanta da casa que acaba cuidando mais da Ellen, inclusive ensinando francês para ela, ensinando outras coisas. Então, assim, é uma funcionária que foi contratada pelo avô da Ellen para poder ensinar a Ellen e, enfim, e fazer tudo que tem que fazer. E aí no começo já tem ela, essa empregada que eu falei para vocês, só que ela tá contando a história para um outro rapaz que está fazendo algum tipo de... Ele está levantando a história do C.K. Cole, que é o pai da Ellen, e ele quer saber mais sobre as histórias que esse cara escrevia antigamente, porque ele meio que se tornou o pai da fantasia nesse universo. É como se fosse ali o Robert E. Howard do nosso mundo, entendeu? Só para você se situar melhor, assim. Mas enfim, e aí ela foi presa, ela vai buscar ela na cadeia e levar ela para casa do avô, que é onde ela vai passar a ensinar a menina, a cuidar da menina e tal. E aí a gente começa sabendo a partir da perspectiva da empregada, que ela chama Lilith, tá? Só pra gente começar a dar nome aqui. Então a partir de hoje a senhora Lilith, a partir de agora a senhora Lilith, que eu vou me referir, é a cuidadora dela. E aí, a partir daí, a senhora Lilith, que começa a contar a história pra gente, vai falando só que falando pro cara que tá lá com ela, que eu até esqueci o nome dele, mas, enfim, continuando. E aí,
até no primeiro arco, assim, ela vai conhecer a casa, ela vai, porque a casa é gigantesca. Depois que eles chegam, conhece o mordomo, e ele vai apresentar toda a casa para as duas e tal, apresentar os aposentos dela. Ela entra numa parte que é só de bebidas da casa, que tá cheia, uma adega, né, cheia de vinhos e tal. E aí ela pega vários vinhos e começa a bebedeira dela. Ela tem um problema seríssimo com álcool, justamente por causa do luto, né, que ela está por causa do pai. E o avô dela, até esse momento, não está na casa. Só que aí ele vai chegar num ponto bem crítico, que é bem no comecinho mesmo do arco, e aparece esse monstro aqui, ó. Que elas ficam meio que desacreditadas, né, de estar aparecendo um monstro ali. E aí, quem salva elas é o avô dela. E aí, a partir daí, a história começa a se misturar. A fantasia que o pai dela escrevia com a vida real. E aí você não sabe se realmente aquilo ali acontece, se é de repente uma fantasia do luto que eles estão vivendo. A intenção é que realmente aquilo existe um outro mundo que o avô dela leva ela também, e que o pai dela também fazia parte, e existe um outro mundo que eles vão para poder combater essas coisas e tal, e que o propósito não é dito, ou se é dito, é só passado por cima. E talvez essa seja a parte que eu entro para falar para vocês que eu não gostei. Por quê? Porque essa parte de fantasia da história, ela meio que atrapalha a história ao invés de ajudar. Porque assim, ela tá passando por um luto, ela e o avô estão passando por um luto. Então, o ideal seria que a gente visse essas idas deles para o outro mundo como algo significativo em relação ao luto, entendeu? Como se fosse ela passando por tudo isso e tal, e tendo que enfrentar e se tornar uma pessoa que aceita o luto e que passa por cima, assim, do vício que ela entrou, sabe? Que ela ganha um propósito de vida. Até no comecinho do arco que ela vai para o outro mundo, assim, começa a dar a entender de que realmente vai ser isso a história. Só que a história fica nesse vai e vem, e aí você não tem um desfecho não, você não tem uma construção perfeita da parte do luto, da parte dramática e tal, até porque a gente vê a história o tempo todo da perspectiva da Lilith, então isso torna meio que até a protagonista, ela não tem muita profundidade, ela meio que é só aquilo ali, ela é uma garota que é alcoólatra por conta do luto que ela está vivendo, e aí de repente você acha que ela vai amadurecer, você acha que vai ser aprofundado e tal, mas para por aí, e a gente não tem desenvolvimento nem da parte dramática e nem da parte de ação, que seria a parte de que eles vão para outro mundo e tal, para lutar contra esses seres. E aí a gente não tem nada de desenvolvimento real desses dois universos. E aí vem outra parte que talvez tenha me pegado muito, cara, porque o final do quadrinho, ele é um final em aberto, sem spoiler, tá, galera? Eu não vou falar nada, mas ele é um final em aberto, é aquele tipo de final que, assim, ó, ele não deixa claro o que o autor queria com isso, sabe? Ele meio que deixa em aberto no sentido até de você não entender o que está acontecendo nos quadros. De você não entender assim, né? De você não saber quem são os personagens que estão fazendo parte daquilo ali. E isso que me incomodou pra caramba no final. Teria sido, assim, uma obra muito melhor se o final não fosse esse final em aberto. É claro que tem gente que vai gostar, tem gente que vai amar. Eu não sou fã desse tipo de final. Odeio filme que acaba sem acabar. Então isso me irrita. E isso assim,
pode parecer arrogante, mas eu acho que falta coragem, sabe, para colocar um final. E independente é que eu quis deixar em aberto porque aí cada pessoa dá um significado. Não, cara, a obra é sua. Foi você que escreveu, faz um final. Seja corajoso e faz um final. Pelo menos se as pessoas não gostarem, você tomou um rumo, você tomou sua posição. Foi aquilo ali que eu escrevi, ponto final. Mas aqui não acontece isso, ele é bem aberto o final e é bem misterioso, digamos assim. Mas enfim, agora vamos falar da arte, que é a parte magnífica e maravilhosa dessa obra, porque eu demorei até mais para ler. Eu demorei para ler tanto por conta dos diálogos, que tem muito recordatório. A Lilith fala demais o tempo todo e tem hora que começa até a te irritar um pouco, mas não só por causa disso, porque eu tava admirando essa arte maravilhosa, essa arte, mano, não tem desenhista melhor no Brasil hoje em dia, pelo menos de quadrinhos, não. Porque, cara, isso aqui é muito bonito, não tem cabimento. Se você quiser comprar, Ellen, eu falei para vocês do final, e talvez isso afaste algumas pessoas, mas se você gosta de apreciar a arte dos quadrinhos, compra isso daqui, porque vale super a pena você pegar esse quadrinho somente por conta dos desenhos da Bilquis. Cara, é surreal. A colorização, como eu falei no começo também, do Matt Lopes, do Matheus Lopes, cara, é fantástica, assim, casa perfeitamente. Dá pra ver que os dois trabalham muito juntos, porque tem vários momentos que a gente vê traço colorido na arte. Deixa eu pegar aqui uma parte que tenha para mostrar para vocês. Aqui não tem, mas olha a complexidade dessas páginas aqui, principalmente na parte da colorização. A colorização, dá para você perceber que ele se preocupa em fazer também de um jeito para destacar a narrativa dela, sabe? Onde você quer que o leitor olhe, é ali. Aí, então vai ser pensado a partir disso, sabe? Esse quadro aqui é bonitaço, essa página é muito linda. E eu não vou ficar mostrando aqui muito não, porque senão vocês vão pegar spoiler, e é uma obra que vale a pena, assim, você ler e tirar suas próprias conclusões. Como eu falei, só pela arte já vale muito a pena ter essa obra. Então é isso aqui, parabéns, Bilquis Evelyn, pela premiação, deixar aqui registrado, porque, cara, é fantástico, merecidíssimo. E eu só quero ver o próximo quadrinho que essa menina vai desenhar, porque ela desenha demais. Você tá maluco? Deixa aqui nos comentários se você já leu, o que você achou, o que você achou desse final. Tenta não dar spoiler, tá? Pro pessoal, de repente, às vezes acaba pegando spoiler lendo comentário. Então, tenta não dar spoiler, mas deixa aqui seu comentário, que é muito importante também. E a gente se vê num próximo vídeo. Falou? Valeu!